Olá, sejam bem-vindos à Jornada de Teologia Bíblica. Eu sou Michel Augusto, sou diretor do projeto Exposição Bíblica, que nasceu há 2012. Nós estamos aqui nesses 10 anos trabalhando firme com a pregação do Evangelho e o nosso último projeto desenvolvido em 2019 é a Academia do Expositor. Entre lá na nossa plataforma exclusiva de treinar pregadores, www.academiadoexpositor.com.br. 22 disciplinas. A finalidade da plataforma é missionária. Nós temos 15 professores dos melhores lá. Você pode entrar lá e você vai ver. Tá bom? Vamos lá. Eu queria falar nessa jornada de teologia bíblica sobre a questão da teologia bíblica ser um antídoto às leituras ideológicas da Bíblia, as leituras pós-modernas, ou das novas hermenêuticas, as novas formas de interpretar as Escrituras. Olha aí o nosso conjunto de bibliografias, e eu vou acrescentando a cada vídeo. Nós estamos numa jornada aí de 15 dias, uma jornada riquíssima de teologia bíblica, tá ok? Olha aí as bibliografias. Bom, eu queria tratar hoje sobre essa questão da autoridade bíblica em choque com os pressupostos da exegese feministas. E depois eu vou trabalhar alguns pontos cardeais da teologia bíblica, tá bom? Vamos lá então. Quando nós lemos a Bíblia, como eu já falei no primeiro vídeo, nós temos a tendência de interpretar a Bíblia de acordo com os nossos interesses. Ou outras pessoas vão dizer que a Bíblia precisa ser atualizada conforme a cultura receptora. Bom, embora a Bíblia precise ser aplicada no contexto atual, essa aplicação, nós precisamos tomar muito cuidado com essa aplicação, porque tem princípios bíblicos que são prescritivos para todas as épocas. E as leituras ideológicas, elas vão desmantelar, na verdade, a autoridade bíblica sob o argumento de que essa autoridade bíblica, ela é um tipo de opressão textual, de acordo com interesses de grupos maiores, que não se aplica a todas as épocas, porque em cada época existe uma demanda diferente que deve ser suprida. Bom, nós vamos contrapor isso, tá ok? Olha aí, na exegese feminista, isso publicado pela Luz Schutroff, uma alemã, acho que o pronunciamento é esse mesmo, a pronúncia, nós vamos identificar que existem algumas questões perigosas e nós vamos contrapô-las. Bom, o método da exegese feminista é inovadora, do ponto de vista de metodologia, de organização, do ponto de vista de questionamento crítico. Agora, o grande problema das análises feministas do texto, da exegese feminista, é que eles não buscam uma interpretação de uma seção textual ou de um texto de acordo com uma coerência de autoridade bíblica que está em toda a roupagem bíblica, em todo o cânon bíblico. Mesmo porque eles não acreditam na autoridade bíblica, a não ser quando é para os seus próprios interesses. Eles não acreditam na inspiração das Escrituras, não acreditam na autoridade dessa Bíblia, não acreditam que essa Bíblia seja uma revelação divina, tá ok? Então a Bíblia tem sido trabalhada nesses cantões como um livro humanista que deve ser aplicado a situações específicas. Bom, esse é um quadro geral. Bom, década de 60 e 70, além do método histórico-crítico clássico, nós vamos identificar
nas interpretações, enfoques da linguística, das ciências da literatura, da história, etnologia, sociologia. Vai ter um diálogo forte com as ciências da religião, com a psicologia, e isso vai trazer resultados diferenciados. Essa crítica textual aliada a esses enfoques da linguística, esses enfoques que eu acabei de citar, vai reconstruir o texto original com o sentido de proporcionar uma linguagem que faça justiça às mulheres, e não só às mulheres, mas a outros tipos de grupos chamados minoritários, que, segundo eles, são ceifados por essa interpretação tradicional da Bíblia, que é usada pela teologia da Reforma, especificamente. Tá ok? Bom, a crítica da forma e do gênero literário é um método mais novo da ciência literária, né? E ela evita uma perspectiva centrada no texto da exegese tradicional. Lógico, nós, quando vamos interpretar as escrituras, nós usamos aspectos do gênero literário, mas levando em consideração alguns princípios, né, como a autoridade, inspiração, inerrância e aplicação para o mundo pós-moderno de todas as prescrições bíblicas. Tem questões bíblicas que são extremamente culturais para aquela época, mas existem questões prescritivas para todas as épocas. Então nós precisamos entender que a teologia bíblica vai buscar compreender também esses fatos. Uma interpretação à luz da história da redenção, que leva em consideração que tem fatos que não se aplicam mais, mas tem fatos, sim, que se aplicam a todas as épocas. Ok? Então eles vão trabalhar também com as ciências filológicas e literárias mais recentes, vão trabalhar com a psicanálise, com a mitologia, com aspectos generalizados da linguística, da semiótica, do estruturalismo e também do pós-estruturalismo. Bom, nós vamos ter também na exegese feminista o uso da nova crítica literária, é o chamado também reader response, que é uma crítica da reação do leitor, né? E vai ter também um tipo de abordagem de psicologia, que é uma tendência atual, né? Eu digo que muito perigosa, porque nós temos uma metodologia própria de interpretação das Escrituras e nós temos uma robustez de teologia bíblica suficiente para sermos interpretados, né? Então, existe um excesso de diálogo da teologia com outras áreas do saber que tem deslocado a nossa forma de ver a Bíblia do ponto de vista redentivo para visões mais centradas no homem e nas suas necessidades. Tudo isso é muito perigoso, ok? Bom, nós vamos compreender então, no último tópico para a gente passar para a teologia bíblica propriamente dita, que essa mentalidade histórico-crítica, né, ela tem alguns perigos que eu queria destacar, né? Embora a abordagem atual ultrapasse a histórico-crítica, ou seja, a abordagem no contexto atual de interpretação, ela seja um salto maior do que a da própria histórica crítica, a mentalidade trazida pela Ethel Linneman, um livro que ela escreveu pela editora Cultura Cristã, ela faz uma crítica a esse movimento, corrobora com aquilo que nós precisamos entender da teologia bíblica. A Ethel Linneman, ela vai dizer que essa turma aí, ela argumenta que a Bíblia foi escrita por homens. Bom,
Se eles não acreditam na autoridade bíblica, eles não vão acreditar em 2 de Pedro 1,21, em 2 de Timóteo 3,16. Então, segundo ela, como foi escrita por mente humana, segundo a Etalina argumenta contrário a isso, lógico, só pode ser entendida à luz do tempo em que apareceu. Então, o tempo atual é a única forma que existe para entender um texto antigo. Por quê? Porque a mentalidade do texto é humana, segundo essas vertentes de exegese feminista e outros tipos de exegese. Então, só pode ser entendida à luz do tempo em que aquilo é aplicado. Isso é uma loucura, né? O conhecimento, para eles, é só uma decisão que cada um tem que tomar de acordo com o seu ambiente, com o seu status, né? Então, é o status receptor que vai interpretar aquilo que vem. Na verdade, tudo isso é uma rejeição da verdade revelada e adoção da sabedoria deste mundo. Essas novas interpretações, vamos dizer que é um salto do historicismo crítico para um ambiente de desconstrução, vai mostrar para nós que essas formas ideológicas de interpretar as Escrituras nada mais é do que colocar o homem como medida de tudo, já que, para eles, a autoridade bíblica não pertence à revelação divina. O que eles estão fazendo, na verdade, é rejeitar a verdade e adotando a sabedoria deles mesmos, a sabedoria deste mundo, a sabedoria do homem caído, né? Então eles dizem que precisam fazer uma leitura sem influência da dogmática, né? Bom, meu amigo, não existe neutralidade. Não existe neutralidade. Se eu interpreto a Bíblia, levando em consideração que ela é autoridade, que ela é revelação divina, que ela é inspirada, inerrante, ela tem um conjunto de situações prescritivas aplicadas a qualquer época, isso são pressupostos. Se outra pessoa interpreta a Bíblia de outro jeito, também são pressupostos. Não existe neutralidade. Isso é um mito muito grande, né? Então, a Rita Linnemann vai dizer que essa turma que deu esse salto do historicismo crítico para, né, esse contexto atual, é uma turma que faz uma leitura autônoma do eu. Eles julgam a palavra segundo a sua discricionariedade. É o eu radicalmente autônomo. Na verdade, ela vai dizer que isso tudo é uma teologia ateísta, né? Olha, para que usar a Bíblia para querer fundamentar a sua descrença? Seria melhor não mexer com a palavra de Deus, né? Mas a questão toda é que o pós-modernismo ele tem uma característica de espiritualização, ele tem um ar de espiritualidade tão forte que as pessoas elas não vão querer deixar de lado os textos bíblicos, até mesmo para fundamentar um tipo de cristianismo, né? Um tipo de cristianismo que eu diria bem liberal, que não tem nada a ver com o cristianismo bíblico dentro do contexto da sua autoridade. Bom, então esse aqui foi alguns passos que eu passei para vocês do contexto de toda a exegese ideológica que circunda não só o feminismo, mas outras áreas também. Tá? Bom, quando a gente fala de teologia bíblica, né, o Hamilton Júnior vai nos mostrar que nós precisamos trabalhar uma narrativa maior da Bíblia, e não a narrativa das pessoas. Nós precisamos considerar um cenário, um mundo que foi criado para que houvesse um lugar para Deus ser adorado. Não é o homem que tem que ser adorado. Não é a expectativa dos homens que tem que ser levada em consideração. Quando eu aplico a Bíblia no mundo pós-moderno, eu aplico levando em consideração um Deus que em Cristo nos salva para que ele seja adorado por intermédio da obra vicária daquele Cristo. Essa é a interpretação tradicional que a exegese feminista luta
A exegese feminista, na verdade, é ateísta, como diz a Ethel Lindemann. Eles têm uma dificuldade muito grande em acreditar em Deus. Eles têm uma dificuldade muito grande com a autoridade bíblica. Esse Deus que criou todas as coisas para ser adorado, e o templo era a terra, esse templo foi profanado, houve o período de escravidão, mas houve também esperança de restauração. É disso que a teologia bíblica vai falar. E essa esperança de restauração era exatamente o Cristo que viria e vicariamente pagaria aquilo que nós não conseguiríamos pagar. Ele viveria no seu próprio corpo a ira do Pai, para que nós não vivêssemos essa ira eternamente. E a partir daí, a nossa vida ela é reconstruída. A partir dessa história da redenção, a nossa vida é reconstruída. E o detalhe especial é que Deus, quando cria, Ele é o dono do cenário. Quando Deus nos redime por intermédio de Cristo, Ele continua sendo dono do cenário. A autoridade continua sendo dele, não é do leitor. A pós-modernidade, a autoridade é do leitor. O leitor, ele interpreta da forma como ele quer. Ele cria um Deus conforme a sua própria imagem e semelhança. E a teologia bíblica mostra diferente. A teologia bíblica mostra que tudo é para ele, é dele, é para ele. Trata-se sobre ele, o Deus Trino. E a gente vê que o tabernáculo e templo, depois da queda, se tornaram versões em pequenas escalas do local da adoração. Nós temos aí inimigos, a serpente e sua semente, que tentam sempre profanar a Deus, mas tudo o que conseguiram profanar foi o templo temporário de Deus. Esse tabernáculo e templo são profanados também, assim como o Jardim do Éden, e destruídos, apontando aqui para um tipo de um juízo sobre o mundo, mas apontando também para algo melhor. Após a redenção, nós temos a consumação de todas as coisas, novo céu e nova terra. Então a teologia bíblica nos ajuda, nos auxilia a buscar nessa teologia tradicional os fundamentos da nossa fé, para que a nossa fé não gire em torno de nós mesmos. A nossa fé gira em torno de uma esperança que vai além de nós, uma esperança perdida, mas restaurada em Cristo Jesus. Os personagens dessa teologia bíblica, nós vamos ver aqui, o Deus Trino é um protagonista. O John Stott vai dizer que na pós-modernidade existe um problema grave. O ouvinte, o leitor pós-moderno, ele quer dialogar com o texto bíblico, mas ele quer dialogar de tal forma que ele se torna o proprietário do texto, ele se torna o dono do texto, ele se torna o dono do texto e faz do texto o que ele quer. E o John Stott vai dizer, olha, Deus, ele tem um monólogo, e esse monólogo não pode ser visto como arrogante. Então, a pós-modernidade, nós pregadores precisamos muito da teologia, da boa teologia bíblica que trata da história da redenção, porque a pós-modernidade, ela coloca o homem como protagonista. Quando ela quebra, ela não aceita a autoridade do Deus Trino, que é o protagonista, e coloca o homem como protagonista. E os personagens, no contexto da teologia bíblica, estão bem delineados. O Deus Trino é o protagonista, Satanás é o antagonista, ambos vão buscar a obediência dos seres humanos, e eles vão contender na história progressiva da revelação divina, do Antigo até o Novo Testamento, pelo domínio. É uma guerra de autoridade. Nós temos os humanos, a semente da mulher, que são os nascidos de Deus, e a semente de Deus permanece neles, conforme 1 João 3,9, ou a semente da serpente. E Jesus é a semente singular da mulher. Está lá em Gênesis 3,15. Então, através desse Jesus, o caos é restabelecido,
O caos, ele instaurado, ele é modificado. Nós temos aí agora, de uma idolatria causada por Adão, nós temos uma vivência de adoração por intermédio de Jesus Cristo. Por isso que ele é a semente singular da mulher. Então, o enredo da teologia bíblica, que destoa completamente de uma exegese feminista, outro tipo de exegese, que leva em consideração somente a dor da pessoa, que leva em consideração somente o estado da pessoa. Tem exegese gay, tem exegese queer, tem exegese para tudo, onde as pessoas vão buscar no texto bíblico um tipo de Deus que se encaixe com a sua performance humana. Isso é perigoso, né? O enredo bíblico é criação, queda, redenção e restauração. Satanás introduziu esse conflito, mas esse conflito será vencido. Deus respondeu ao orgulho de Satanás de qual forma? Com a humildade de Jesus. E os redimidos, eles respondem ao mundo, à carne e ao diabo, sendo seguidores de Jesus. Mas seguidores de Jesus de acordo com tudo que a Escritura diz sobre Jesus. Não é usando princípios isolados de imitação a Jesus Cristo. Porque as leituras ideológicas, elas são terríveis. O progressismo vai querer usar leituras em Lucas, né, para justificar um tipo ideológico político baseado na questão do cuidado que Jesus e os apóstolos tiveram no tocante às viúvas, os órfãos, né, os pobres. Bom, embora a gente tenha que, a nossa doutrina tenha que se revestir em uma piedade prática, a Bíblia está longe de ser considerada como um manual, como um processo onde nós encontramos políticas progressistas. Por outro lado, as pessoas querem identificar na Bíblia como se ela fosse um livro capitalista. Então, o Evangelho é o que distingue a narrativa bíblica. A teologia bíblica vai nos ajudar exatamente nisso, a criar um distintivo a partir do Evangelho, para que a nossa leitura não se torne desfocada da história da redenção. Está vendo como é importante a teologia bíblica? A cruz. A cruz é a grande virada da trama. O nosso herói chegou, foi rejeitado, morto, mas ressurgiu. E a morte não foi a derrota, mas a sua conquista. Deus julgou o pecado, o condenou, e Cristo morreu na cruz para pagar essa penalidade. Essa é a nossa história. Pelo juízo que recaiu sobre Jesus, Deus salva todos quantos nele confiam. Então a Bíblia não é a história da redenção, não é uma história de redenção política, não é uma história de redenção nacionalista, é uma história de redenção salvífica, eterna. E o enredo culminará com a volta de Jesus para julgar os seus inimigos, salvar seu povo. Os salvos o servirão, adorarão, vendo sua face no novo templo, a nova Jerusalém. E todos estaremos transformados à imagem de Cristo no novo palco da glória de Deus. Então, este enredo maior da teologia bíblica nos tira da limitação da brevidade desta vida. Às vezes a exegese feminista está muito preocupada em resolver algo que a Bíblia já resolveu. O problema, mas resolveu de outra forma. Resolveu apontando homens e mulheres com funções distintas, com uma esperança em comum. Mas a esperança da exegese feminista é um tipo de igualitarismo para solucionar as dores emocionais de diferenças. Por exemplo, homem pode ser pastor, mulher não pode ser pastora. Isso é humilhante para a mulher. Não, não é humilhante para a mulher. Funções distintas não humilham ninguém. As funções distintas, num processo de serviço ao Senhor, glorificam a Deus.
enquanto essa nova Jerusalém não se torne efetiva nas nossas vidas, nós estamos aqui não usando o princípio de justiça social, nós estamos aqui usando o princípio de justiça bíblica, conforme a história da redenção. Homens e mulheres servindo a Deus com seus dons, dentro de um processo de complementaridade, e assim sendo a igreja edificada e Deus glorificado principalmente. O enredo de teologia bíblica nos tira dessa brevidade da vida, nos tira dessas tensões sociais, nos tira dessas confusões ideológicas e faz com que homens e mulheres tenham a mesma esperança. A esperança não está simplesmente em que todas as injustiças sejam corrigidas, porque elas não serão, mesmo porque o fruto do pecado de Adão é uma desordem. E o que Jesus fez na cruz do Calvário não foi um tipo de redenção política. Embora tenha teólogos que descontextualizando ou negando princípios de teologia bíblica de história da redenção, apontem para esse tipo de coisa. Bom, por hoje é só. Espero ter te ajudado. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.